Olá pessoal, eu queria agradecer a vocês a audiência ao nosso canal do YouTube. Nós passamos dos 700 mil inscritos. Graças a Deus, muito obrigado pela sua participação. No nosso canal nós temos mais de 1.200 vídeos com aulas, com pregações, respostas a perguntas que as pessoas nos fazem. Já passamos de 45 milhões de visualizações. Tudo isso graças à sua presença e à sua participação. Aproveite então para divulgar o canal com seus amigos, incentivá-los a se inscrever e acionar as notificações para que recebam toda nova postagem que nós fizermos ali. Desde já, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nosso alvo é ir do verso 12 até o verso 31. É o que temos diante de nós nessa noite. Como a passagem é muito longa, nós iremos fazer a leitura à medida que a exposição prossegue. Então mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar o que nós estaremos dizendo aqui. Vamos relembrar qual o problema que o apóstolo Paulo está abordando aqui nessa parte da sua primeira carta aos Coríntios. Ele está tratando de questões relacionadas com o culto na igreja. Ele começou a fazer isso desde o capítulo 11, quando ele tratou da questão das mulheres participarem do culto sem véu e também da celebração da ceia do Senhor, da maneira correta de fazer essa celebração. Mas havia outros problemas também, além desses, no culto da igreja de Corinto. E esse problema é um problema, talvez até, de consequências mais graves, uma vez que o apóstolo Paulo vai gastar capítulos 12, 13 e 14 para falar a respeito dos dons espirituais em conexão com o culto na igreja. Aparentemente, pessoas com o dom de profetizar estavam se levantando e falando no culto e dizendo coisas impróprias, e não havia um julgamento ou algum critério a respeito da participação deles. Sem dúvida, também, muita ênfase era dada ao dom de línguas, e aquelas pessoas que tinham esse dom na igreja falavam simultaneamente, todas ao mesmo tempo, vários falavam ao mesmo tempo e não havia interpretação para que a igreja pudesse ser edificada. E exatamente por conta dessa ênfase nesses dons considerados extraordinários, havia pessoas que não tinham esses dons, que se sentiam inferiores ou ficavam com cobiça ou inveja daqueles que tinham essas manifestações. O ambiente não era bom, o culto não era exatamente como deveria ser diante de Deus, e no final, no capítulo 14, o apóstolo Paulo regula como estes dons deveriam ser usados. Mas antes de chegarmos lá, no final do capítulo 14, nós começamos a ver o método do apóstolo Paulo, o método costumeiro, que é estabelecer alguns princípios teológicos, alguns princípios doutrinários, em cima dos quais, então, fazer as aplicações. Daí nós tiramos uma lição importante, que nós sempre temos destacado aqui: toda prática precisa de doutrina que há em base, senão ela vira pragmatismo, vira mera superstição ou misticismo. E também toda doutrina deve desembocar na prática, senão ela vira apenas reflexão teológica sem qualquer implicação para a vida cristã. Nós queremos as duas coisas, queremos boa teologia e queremos também uma prática que esteja de acordo. E isso nós aprendemos com a maneira pela qual o apóstolo Paulo trata essas questões práticas da igreja de Corinto. Nós vimos na mensagem anterior os 4 primeiros princípios que o apóstolo Paulo estabeleceu para que se reconheça a verdadeira obra do Espírito Santo, as manifestações que são realmente de Deus e qual a finalidade delas. Por que é que Deus deu dons à igreja? Ele disse que o Espírito Santo exalta a pessoa de Cristo, por isso, e esse é o critério para que nós reconheçamos a obra do Espírito. Ele não se glorifica, mas ao Senhor Jesus. Isso aí Paulo falou no capítulo 12, de 1 a 3. Depois nós vimos como ele fala a respeito da unidade que existe entre os dons, apesar de serem variados.
são dados pelo mesmo Deus triuno, capítulo 12, de 4 a 6. Em terceiro lugar, Paulo fala que os dons foram dados para o que for útil, para o que é útil para a igreja, e não para o nosso próprio benefício. Está aí do verso 7 a 10 do capítulo 12. E, finalmente, o Espírito Santo distribui os dons soberanamente a quem Ele quer. Está aí no verso 11 do capítulo 12. Hoje nós vamos ver mais 3 princípios teológicos que têm a ver com essa questão dos dons espirituais. O que são, para que servem, como usá-los. Os 3 pontos que nós iremos ver são esses aqui. Que o Espírito Santo promove a unidade da igreja. Ele promove a unidade da igreja, e ele faz isso através dos dons, versos 12 e 13. Depois nós veremos também que nós precisamos uns dos outros. Os nossos dons, eles não representam tudo o que existe em termos de dons espirituais. Nós precisamos de pessoas que tenham dons diferentes dos nossos. Capítulo 12, do verso 14 até o verso 26. E, por último, e nem por isso menos importante, nós devemos procurar aqueles dons que são essenciais para a igreja. Capítulo 12, de 27 a 31. 27 a 31. Paulo termina dizendo que existe um caminho mais excelente, que é o caminho do amor, que é o capítulo 13, que nós veremos na próxima segunda-feira, se Deus permitir. Mas agora, o Espírito promove a unidade, nós precisamos uns dos outros, e existem dons mais importantes do que outros e que devem receber a prioridade na igreja. Vamos então ver cada uma dessas partes, pela misericórdia de Deus, e vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele nos ilumine, nós tenhamos compreensão destas coisas tão importantes. Sim, nosso Pai, estes assuntos, eles têm ocupado uma posição de destaque na Tua igreja, e nem sempre nós sabemos direito como nos posicionar. Por isso pedimos que esse estudo seja abençoado por Ti, trazendo esclarecimento. Me ajuda a ser fiel ao texto, não fugir do que ele diz com clareza e me apoiar somente naquilo que o Senhor revelou aqui. Abençoa-nos, ó Deus, dando-nos clareza espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em primeiro lugar, a questão da unidade da igreja através dos dons, versos 12 a 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Essa é uma passagem muito importante porque ela faz parte daquele grupo de 7 passagens do Novo Testamento que falam a respeito do batismo com o Espírito Santo. No livro de Atos nós temos uma passagem, as outras 5 estão nos Evangelhos, geralmente na boca de João Batista, quando diz que aquele que virá depois de mim vai batizar com o Espírito Santo. Creio que uma vez na boca de Jesus e aqui na pena do apóstolo Paulo. É, portanto, uma passagem que tem que ser vista em conjunto. Essa passagem, segundo muitos intérpretes, não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. E aí quebra um pouquinho do princípio geral de que as Escrituras são a sua melhor intérprete e que nenhuma passagem deveria ser interpretada ou entendida em violência ou à parte de outras que dizem a mesma coisa. São 7 passagens que falam do batismo com o Espírito Santo. Se em 6 está falando do batismo com o Espírito Santo, nós precisamos achar uma razão muito forte para dizer que a 7ª está falando de outra coisa. E eu não vejo nenhum motivo para não considerar que essa passagem aqui está falando do batismo com o Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é, primeiro, ele quer nesses 2 versículos enfatizar a unidade que existe na igreja por conta das divisões que havia em Corinto e das disputas com relação aos dons espirituais e a ênfase em alguns dons em detrimento de outros, gerando uma divisão. Portanto, a ênfase dele é sobre a unidade da igreja e qual é a base dessa unidade e como promovê-la. Ele começa
usando uma metáfora que ele vai expandir mais adiante no capítulo 12, que é a metáfora do corpo humano. Ele faz uma analogia entre o corpo humano e a igreja no verso 12. Da mesma forma que o corpo é um e tem muitos membros, então existe um corpo, e esse corpo tem muitos membros, e somos nós. Cada um de nós temos um corpo só, nós não temos dois, temos um corpo só, mas esse corpo tem muitos membros e órgãos. Todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Embora nós tenhamos muitos membros, muitos órgãos diferentes, distintos, com específicas funções, entretanto, eles formam um corpo só. Eles estão integrados num único corpo. E Paulo diz, no final do verso 12, assim também é com respeito a Cristo. O que ele quer dizer é que, assim como é conosco fisicamente, assim é com respeito a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E a semelhança do corpo humano, ela é uma só. Cristo não tem duas igrejas, ele tem uma igreja só. E nessa igreja existem muitas pessoas, nós somos membros do corpo de Cristo, e essas pessoas têm muitos e variados dons. Mas nós pertencemos à mesma entidade, pertencemos à mesma instituição, ao mesmo organismo que é o corpo místico de Cristo, a igreja, apesar de sermos diferentes, não somente em personalidade, em oportunidades, status na vida, mas particularmente com relação aos dons e talentos que Deus nos deu. A base dessa unidade é que nós somos batizados por Jesus com o mesmo Espírito. Como diz o verso 13, pois, aqui ele está explicando por que a analogia funciona, em um só Espírito, ou com um só Espírito, em todas as outras 6 aparições da expressão batizar com o Espírito Santo, eles traduziram com o Espírito, e que seria o sentido correto aqui. A preposição grega en, que pode significar em, ou pode significar com ou pelo. Então, a ideia, a regra de interpretação é que nós vamos seguir o uso constante e regular dessa preposição. A razão pela qual nós estamos juntos é que nós todos fomos batizados no Espírito por Jesus Cristo, formando um corpo que é a igreja. Dessa interpretação aqui, dessa maneira de olhar esse versículo, nós podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência que ocorre no início da nossa vida cristã. Que o batismo com o Espírito Santo nos coloca no corpo de Cristo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo coincide com a conversão, com a regeneração, com o novo nascimento, com a justificação. É aquele momento em que Cristo nos coloca no seu corpo. É assim que esse termo é usado aqui. É claro que as pessoas muita gente vai objetar, aqueles irmãos que acham que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência depois da conversão, que tem a ver com poder espiritual e que é atestada por línguas. Essas pessoas não vão querer entender dessa forma e elas vão apelar para o livro de Atos. No livro de Atos, eles vão dizer, olha, você tinha os discípulos no dia de Pentecostes. Eles já eram crentes e foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ou então, na casa de Cornélio. Aí vai ser difícil porque na casa de Cornélio acontece ao mesmo tempo a conversão dos gentios e o batismo com o Espírito Santo deles, atestado pelas línguas. Com os samaritanos, eles dizem, há um espaço, porque Filipe primeiro prega em Samaria, as pessoas se convertem, as pessoas são batizadas com água ou em água, e depois é que os apóstolos vêm e põem as mãos e o Espírito Santo desce sobre eles. Ou seja, há um espaço entre a conversão e o batismo com o Espírito Santo em pelo menos 2 grupos no livro de Atos. Eles citam ainda Atos 19, a experiência dos discípulos de João Batista, que Paulo encontra em Éfeso, que não sabiam nem que tinha Espírito Santo. Paulo impõe as mãos, eles são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas e profetizam. Então, vão apelar para o livro de Atos para dizer que esse não é o padrão. Ora, o livro de Atos, queridos, ele narra um período de transição na vida da igreja.
A gente tem que lembrar de interpretar as passagens bíblicas à luz do lugar delas no desenvolvimento da história da redenção. No livro de Atos se registra a passagem da antiga aliança para a nova aliança, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E Deus levantou os apóstolos para serem aqueles que fariam essa alteração. Era necessário mostrar que Deus estava salvando não somente judeus, mas os gentios. Por isso essa experiência com os samaritanos, que foi igual à de Pentecostes. Por isso a experiência com Cornélio, que foi igual à de Pentecostes. E por isso a experiência com os discípulos de João Batista em Éfeso, Atos 19, igual à de Pentecostes. Para dizer que Deus estava trazendo para dentro da sua igreja outros grupos que não são os judeus. Uma vez completado isso, você não vê mais esse tipo de experiência, batismo com o Espírito Santo, depois da conversão. Leia as cartas. Leia as cartas de Paulo, leia as cartas de Tiago, leia as cartas de João, leia a carta aos Hebreus. Você não vai achar uma única orientação, exortação ou ordem para que os crentes busquem o batismo com o Espírito Santo. Não é curioso isso? Se o batismo com o Espírito Santo é alguma coisa que nós devemos buscar depois da conversão, por que não tem uma única passagem no Novo Testamento escrita pelos, a não ser, já expliquei, a dos evangelhos, que tinha a ver com a vinda de Jesus, e no livro de Atos, por que os apóstolos que escreveram para igrejas já estabelecidas, depois do dia de Pentecostes e dessas experiências, não tem uma única passagem dizendo assim, busquem o batismo com o Espírito Santo? Peçam o batismo com o Espírito Santo. Não tem uma única. A única passagem que tem é essa aqui que nós acabamos de ler. E ela diz que nós já fomos batizados. Já fomos batizados. Não é isso? Está aí, ó. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. E para não deixar dúvida, Paulo diz, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, não tem exceção. Se é crente, já foi batizado com o Espírito Santo. Agora, o grande problema aqui, que precisa ser esclarecido, é que muitos que acreditam nisso, e acreditam corretamente, que o batismo com o Espírito Santo, depois das experiências do livro de Atos, acontecem normalmente na conversão, eles acham que na conversão nós recebemos tudo o que era para receber. Tudo. Já recebemos tudo. Não tem mais nada. E aí é que vem um grande equívoco, porque a Bíblia fala de plenitude do Espírito Santo. Nós não temos um versículo dizendo assim, busquem o batismo com o Espírito Santo, mas nós temos um versículo dizendo assim, enchei-vos do Espírito. Encham-se do Espírito Santo. O que existe depois da nossa conversão não é um batismo com o Espírito Santo ou vários batismos em sequência, que é chamado às vezes de segunda bênção. Não, mas são plenitudes, enchimentos do Espírito Santo. Eu estou dizendo que é equivocado se referir a essas experiências como batismo, porque batismo é uma experiência iniciatória, ela está no começo da vida cristã. Todo crente já foi batizado com o Espírito Santo, mas ele precisa se encher do Espírito Santo, e essa experiência pode acontecer muitas vezes na vida dele, não só uma vez, mas 2, 3, 4, constantemente ser cheio do Espírito Santo. E essa é uma experiência que pode mexer com o nosso coração, é alguma coisa que nós podemos experimentar, é alguma coisa que pode extravasar no nosso coração, mas não é batismo com o Espírito Santo, porque batismo com o Espírito Santo é na conversão. É na conversão. E é isso que nos faz unidos. O que é que nos une? Fomos batizados por Cristo no mesmo Espírito, formando um corpo que é a igreja, e não tem exceção. Judeus, gentios, ricos e pobres, homem e mulher, ele usa aqui também a expressão escravos, quer livres, todos os cristãos participam desse privilégio. E ele acrescenta, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós experimentamos das bênçãos espirituais que nos são dadas pela terceira pessoa da Trindade. Nós bebemos do mesmo Espírito. Qualquer que seja a sua experiência espiritual, você está bebendo do mesmo Espírito que eu bebo também. Eu me alimento, eu me fortaleço
por esse mesmo Espírito que habita em você e que também guia você, a pessoa de Cristo, alimenta, refrigera, refresca a sua alma. É o mesmo Espírito que habita em mim, que habita em todos nós, e é isso que nos une. Que lição importante para aquela igreja, que era uma igreja que tinha um espírito faccioso, era uma igreja dividida, uma igreja que não conseguia experimentar na prática a união que nós temos em Cristo Jesus. Vamos agora para o segundo ponto do que Paulo está dizendo aqui. O segundo princípio é que nós precisamos uns dos outros. Isso vai nos ocupar do verso 14 até o verso 26. E eu vou lendo paulatinamente, tá certo? Nós precisamos uns dos outros. Por que Paulo vai enfatizar isso? Porque, como eu disse, havia pessoas que estavam valorizando dons, determinados dons, acima de outros. Havia pessoas que estavam se sentindo meio que deixadas de fora porque não tinham línguas e profecias como dons. E aí era importante que o apóstolo Paulo dissesse que todos os dons são importantes, que todos eles são necessários, que todos eles têm a mesma honra e que o alvo de Deus é que não haja divisão na igreja. São esses os pontos que nós vamos ver agora. Primeiro, que todos os dons são importantes, ele diz do verso 14 ao verso 20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Está falando aqui que todos os dons espirituais são importantes. Ele diz no verso 15, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O pé pode dizer assim, rapaz, eu tenho uma tarefa muito chata. Eu vivo encostado no chão, pegando sujeira, fico com chulé, cheio de doença. Eu queria ser como a mão. A mão é nobre. Ela agarra as coisas, leva as coisas para a boca, ela é uma extensão da mente para realizar coisas, e eu sou um miserável de um pé. Mas como eu queria ser a mão. Então, mas Paulo está dizendo, mas se o pé disser isso, mesmo que ele diga isso, não deixa de ser do corpo, continua sendo parte do corpo, mesmo que ele se sinta assim. No verso 16, mesma coisa, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Tipo assim, né? Eu ouvi dizer, mas rapaz, como eu queria ser olho, eu vivo cheio de cera, meu dono fica me coçando. O olho é que é nobre, é bonito, né? Eu queria ser o olho, mas nem por isso ele vai deixar de ser parte do corpo. Aí ele pergunta, no verso 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Imagine você que, em vez de um corpo, a gente fosse um olho de 70 quilos. Já pensou? Um olhão assim, né? Com aquela pestana batendo assim, os cílios batendo, piscando assim, um olho. Já pensou? Você queria ser isso? Era a igreja de Corinto. Só tinha um dom para ela. A ênfase era só naquilo ali. Por isso que Paulo está enfatizando a importância de todos os membros. Todos eles são importantes. Todos eles têm uma função. Imagine se o corpo fosse um olho. Ou pior, ele diz no verso 17, né, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Já pensou um corpo, uma orelha de 80 quilos? Você queria ser uma orelha de 80 quilos? O corpo humano, a variedade faz com que o nosso corpo seja bonito, a variedade de membros. A gente vê a riqueza de Deus, a sabedoria de Deus, a maneira como Ele fez o design do nosso corpo. Assim também a igreja. Há dons distintos, dons diferentes. Nós já vimos uma lista desses dons na mensagem anterior. Paulo vai dar outra lista daqui a pouco. Mas existe essa variedade e significa que todos eles são importantes. No verso 18, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Mais uma passagem
que se junta àquela do verso 11, que o Espírito Santo distribui individualmente, soberanamente as coisas como deseja. Aqui tem mais essa passagem onde Paulo diz que Deus coloca os membros no corpo como Ele quer. E lembrando o que dissemos na mensagem anterior, você pode até pedir que Deus lhe dê determinados dons, mas a concessão dos dons é prerrogativa de Deus. Ele coloca você no corpo como Ele quer. Se Ele quiser que você seja ouvido, um pé, uma mão, um olho, um nariz, Ele vai fazer com que você seja. É Ele que vai dizer qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Você pode até pedir, Deus, eu queria ser um olho, mas Deus diz, não, você vai ser um dedo mindinho. Colocar você para ser um dedo mindinho. Amém. Nós precisamos do dedo mindinho também, ainda que seja só para levar topada, mas de alguma forma tem alguma função. Verso 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Mais uma vez a ênfase em unidade. O que Paulo está dizendo aqui é a importância de cada membro. A analogia é, todos os dons são importantes. E também, segundo ponto, todos eles são necessários, versos 21 e 22. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ele diz aqui, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Claro que precisa, o olho enxerga a pamonha, né? A canjica. Se não tiver a mão para pegar, ele só vai ficar olhando. O olho precisa da mão, claro. Da mesma forma que a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. A cabeça pode ver o caminho, mas sem os pés ela vai só ficar vendo o caminho. Ela não vai andar, ela não vai chegar onde ela imagina. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Que lição para aquela igreja que enfatizava os dons sobrenaturais, que priorizava aquelas manifestações públicas, aquilo que chamava a atenção, aquilo que era glorioso. Que lição importante. Dizer que existem outros dons e que todos eles são importantes e que são necessários, assim como acontece no corpo. Terceiro ponto, todos os dons são honrados, verso 23 a 24. E os membros que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Paulo está dizendo que tem membros, tem partes do nosso corpo que não são tão honradas assim, mas são exatamente estas que a gente cobre com mais cuidado, que a gente tem maior, ou trata de uma maneira mais honrada, diferenciada. Então, o que ele quer dizer é que mesmo aqueles dons espirituais que parecem humildes e simples e que não têm muita honra, é a esses que Deus concede uma honra maior. Eu tenho certeza que quando eu chegar na glória, não só eu, mas todos nós ficaremos surpresos quando Deus honrar Dona Maria, que frequentava os cultos de oração da igreja. Ninguém nem olhava para ela, nunca teve oportunidade de dizer nada, de testemunhar de nada, mas de madrugada orava por todos os membros da igreja e pelo pastor. E aí no dia do encontro com o Senhor Jesus, ela vai receber uma coroa de ouro e eu uma de lata, e eu vou saber por quê, né? Os membros que parecem menos honrados são exatamente aqueles a quem Deus dá maior honra. Que lição para a igreja de Corinto, que sabedoria do apóstolo Paulo. Através dessa analogia do corpo, ele praticamente identifica todos os problemas da igreja no culto com relação ao uso dos dons e já dá a orientação. O último ponto aqui dessa segunda grande divisão é de 25 a 26, quando ele fala qual é o alvo de Deus. Por que Deus deu muito mais honra àquilo que menos tinha? Verso 25, para que não haja divisão no corpo. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Por que Deus fez assim? Toda essa variedade, mas numa unidade. É para que não haja divisão no corpo. Vocês já perceberam a ironia de tudo isso? Os dons espirituais foram dados como expressão da unidade que existe entre nós, cristãos, evangélicos. E eu pergunto a vocês, qual é a doutrina que mais tem dividido os evangélicos hoje em dia?
É exatamente a doutrina dos dons espirituais. Ela tem sido responsável pelas grandes divisões entre os evangélicos hoje, grandes polêmicas, quando esse assunto deveria ser um assunto que promoveria a unidade. Temos diferentes dons, diferentes habilidades, agimos em diferentes áreas, temos diferentes ministérios e serviços, mas fomos batizados com o mesmo Espírito, bebemos do mesmo Espírito, participamos do mesmo corpo, precisamos uns dos outros, porque todos os dons são importantes, eles são necessários, eles são honrados, e o objetivo de Deus é que não haja divisão na sua igreja, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Já pensou se fosse assim? Que testemunho não seria da igreja em relação ao mundo? Oremos para que Deus nos dê um avivamento espiritual. A última parte está aí do verso 27 a 31. Existem dons que são mais importantes do que outro. A palavra não é talvez mais importante, talvez seja necessário. Deixa eu explicar. Deixa eu pegar a analogia do corpo. Se eu perder uma mão, se eu cortar a mão, eu continuo vivendo. Eu ainda consigo funcionar. Se eu perder um pé, eu ainda consigo funcionar. Se eu perder a vista, eu ainda consigo funcionar. Mas se o meu coração parar, acabou. Se a minha mente fechar, entrar em morte, acabou. Então, todos os membros, eles são importantes e necessários, mas tem alguns que são vitais para a existência do corpo, para que ele continue vivendo. Estes são os dons da palavra, é isso que nós vamos ver aqui. Os dons da palavra, eles são essenciais para que o corpo de Cristo exista aqui nesse mundo, porque é pela palavra que Deus chama os seus, que Deus reúne o seu povo, que Deus edifica, que Deus corrige, que Deus consola e que Deus prepara para a eternidade. É pela palavra dele. Portanto, os dons da palavra são essenciais. Você não pode ter uma igreja sem que haja dons da palavra. Mas você pode ter uma igreja onde não tenha determinados dons. Não tenha determinados dons. É isso que Paulo vai dizer aqui em seguida. Vamos ler? Verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm um dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aqui nessa parte, o apóstolo Paulo nos oferece a segunda lista de dons da primeira carta aos Coríntios. A primeira lista está aí no capítulo 12, mesmo capítulo 12, do verso 8 até o verso 10, onde ele fala de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Nós já vimos essa lista na mensagem anterior. Paulo agora dá outra lista, algumas observações. Ele coloca nessa lista aqui dons e ministérios que não aparecem na primeira, o que indica que essas listas não são exaustivas. Elas indicam os dons que são ou que aparecem nelas foram escolhidos para serem mencionados de acordo com o contexto. Em Efésios capítulo 4, nós temos outra lista que Paulo faz, onde tem coisas lá que não tem nenhuma dessas duas aqui, como, por exemplo, o dom de evangelista, ou o dom de pastor e mestre. O dom de pastor não aparece, mestre aparece aqui, mas pastor só aparece em Efésios 4. Você tem outra lista em Romanos 12, pelo mesmo apóstolo, e lá você vai ter dons, por exemplo, o dom de misericórdia, que não aparece em nenhuma dessas outras três.
nenhuma dessas outras três. E, finalmente, você tem a lista de 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 10, onde ele fala também de dons de serviço, que também não aparece aqui nessas outras listas. Ou seja, essas listas se completam e elas nos dão um quadro amplo da variedade de dons que estava disponível no primeiro século e nos séculos subsequentes, e que podem ter desdobramentos, que podem ter dons ou habilidades que estão relacionados. Hoje, na época da tecnologia, pessoas extremamente dotadas nessa área fornecem um serviço extraordinário para a igreja. Então, esse dom, né, não está no Novo Testamento, mas ele pode ser um desdobramento do dom de serviço. O dom da diaconia pode ser um desdobramento disso aí. Não é verdade? Pode ser um desdobramento disso aí. Então, essas listas elas não são exaustivas, pode haver subdons, por assim dizer, ou desdobramento desses dons, e eles foram citados aqui de acordo com o contexto. Mas aqui, eu quero chamar a sua atenção para essa lista aqui, porque ela é a única lista do Novo Testamento que é colocada em ordem. Notou? É a única. Ele diz assim, verso 28, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Então, o que primeiro, segundo e terceiro significa aqui? Alguns acham que é a ordem em que apareceram, mas isso não bate historicamente, porque é verdade que os apóstolos eles vieram primeiro, mas, ao mesmo tempo, concomitantemente, já havia também os profetas neotestamentários. E os próprios apóstolos eram mestres também. Aqui não está indicando uma sequência histórica, porque logo depois vai falar de milagres, dons de curar, e aí a sequência se quebra. A única explicação para esse primeiro, segundo e terceiro é ordem de importância. Por que Paulo faria uma lista de dons por ordem de importância? Ele está escrevendo para uma igreja que tinha como mais importante o dom de línguas, que aparece na lista aqui como sendo o último. Os coríntios tinham uma lista de importância. O primeiro era línguas, depois profecia, como eles entendiam, sinais e prodígios, e provavelmente lá no fim, o último dom para eles, o ofício, era de apóstolo, porque nós já vimos a hostilidade que eles tinham contra o apóstolo Paulo e demais apóstolos. Nós vimos isso nos capítulos 1, 2, 3 e 4, quando estudamos a respeito das divisões e dos grupos que havia na igreja de Corinto. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está pegando a lista da igreja de Corinto e virando de cabeça para baixo. Aquilo que os coríntios consideravam primeiro, Paulo coloca por fim. E aquilo que eles achavam por último, Paulo coloca primeiro. Ele coloca primeiro os 3 dons da lista que estão relacionados com a palavra: apóstolos, profetas e mestres. O que quer que profeta seja, sem dúvida, ele ministra através da palavra. Ele usa a palavra para edificar a igreja, consolar a igreja, instruir a igreja. Os apóstolos de Cristo foram os pregadores do Evangelho. Eles lançaram a base da igreja, eles escreveram o Novo Testamento. O que é que profetas, apóstolos e mestres têm em comum? Eles são dons da palavra. Eles exercem o seu ministério através da palavra de Deus. E agora, vocês podem entender porque eu fiz aquela analogia. O meu corpo pode funcionar sem olho e sem braço, mas não funciona sem coração e sem cérebro. Os dons da palavra, eles são cruciais para a existência da igreja. Os demais dons são um plus, são um mais, um benefício, agregam, por assim dizer, o ministério da igreja. Mas pode-se funcionar sem alguns desses dons. Pode-se funcionar sem alguns desses dons. Não está completa a igreja, mas ela funciona, e sem que esses dons apareçam necessariamente. Então, essa é uma lista de dons por importância, por conta do contexto em que os dons de língua tinham a proeminência na igreja. Paulo termina perguntando: será que são todos apóstolos? E a resposta que ele espera é o quê? Não, não são todos apóstolos. São todos profetas? Não
Não são todos que são profetas na igreja. Será que são todos mestres? Não, não são todos mestres na igreja. Mesma coisa, operadores de milagres? Não. Tem todos dom de curar? Não. Todos falam em línguas? Qual é a resposta também? Não. Mas espera aí, todos não foram batizados com o Espírito Santo? Mas nem todos falam em línguas. Percebe porque fica difícil dizer que o batismo com o Espírito Santo sempre é acompanhado de línguas? Nesse capítulo, o apóstolo Paulo diz que todos foram batizados com o Espírito Santo, mas nem todos falam em línguas. Nem todos falam em línguas. E também nem todos têm o dom de interpretar. Nem todos têm o dom de interpretar. Entretanto, aqui eu quero chamar a sua atenção agora para isso. Quer dizer, Paulo falou do dom de línguas, né? E ele diz, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Quais seriam os melhores dons? A resposta é óbvia. Isso aqui é uma lista de importância dos dons. Os melhores dons são aqueles que são os primeiros, aqueles que são mencionados como dons da palavra. Se vocês querem dons espirituais, procurem os melhores. E quais são os melhores? Aqueles que edificam a igreja e que fazem isso através da palavra. Procurar aqui não pode ser entendido no sentido individual. Você chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu quero ser apóstolo, Deus, eu quero ser profeta, Deus, eu quero ser mestre. Mas eu entendo que procurar aqui é procurar na igreja aqueles que têm esses dons e deixar que eles exerçam o ministério, em vez de só dar oportunidade a quem fala em língua e profetiza. Quem são os mestres entre nós? Quem são os profetas entre nós? Quem são os apóstolos entre nós? Esses aí vai ser a parte, alguma coisa que eu não vou voltar para o capítulo 1, 2, 3 e 4, onde a gente já falou bastante sobre apostolado, não é? Não vou falar sobre isso. Então, mas procurar entre nós aqueles que têm os dons da palavra e dar a eles a oportunidade. Mas existe um caminho melhor do que isso. E esse caminho é o amor, que nós veremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Eu quero terminar aqui com algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, eu espero que essa exposição nessa noite tenha ajudado você a entender que essa ênfase em línguas, profecias, milagres, acaba esquecendo os demais dons que Deus deu à sua igreja e produz um desequilíbrio e uma divisão. Eu peço que você reflita sobre isso. Segundo, uma palavra para você que não tem dons que trazem destaque e proeminência. Eu já falei aqui do menino que tinha um dom de ficar sentado e aplaudir. Eu já dei essa ilustração aqui. Então, todos nós temos dons espirituais, nem todos vão receber dons públicos. Você nem sempre vai ser notado e nem sempre seu trabalho vai ser reconhecido. Mas nem por isso você deixa de ser do corpo e nem por isso deixa de ser importante. E nem por isso deixa de ser honrado. Há alguns que insistem que o batismo com o Espírito Santo é depois da conversão, seguido de línguas. Eu espero também que o estudo dessa noite, pelo menos, leve você a refletir e, pelo menos, estar aberto para rever o que está dito aqui. Eu tentei simplesmente explicar o que é que o apóstolo Paulo está dizendo, sem querer que teologia ou pressuposições guiem a minha interpretação. E, por último, nós devíamos dar muito destaque na igreja aos dons da palavra, porque é através desses dons que Deus edifica o seu povo. Ouvir a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus. Essa é uma das razões pelas quais eu acho que o melhor tipo de pregação é a pregação expositiva, porque a gente simplesmente diz o que o texto está dizendo, explica o que é que os autores bíblicos estão pretendendo. Essa é a melhor maneira de edificar a igreja. Não é a única forma, Deus pode usar outros tipos de sermões, mas à luz da importância da palavra e edificação da igreja, eu creio que é o melhor método. Amém?